O feitor Bento encostou o cano frio do revólver na testa de Isaura e mandou que ela rezasse a sua última oração. Ele acreditava que o segredo do ouro roubado seria enterrado junto com o corpo daquela escravizada no meio da mata fechada, onde ninguém ouviria o disparo. Só que o erro dele foi não perceber que a prova do crime estava pendurada bem na frente dos seus olhos, no próprio coldre da arma que ele segurava com tanta confiança. Se ele puxasse o gatilho naquele instante, estaria assinando a própria sentença de morte diante do patrão. O sol de Minas Gerais castigava o lombo de quem trabalhava na lavra do coronel Custódio, mas para Bento o calor era o de menos. Ele tinha um plano. Há meses o capataz vinha desviando as pepitas mais puras que saíam do leito do rio e das escavações. Bento não era apenas um homem bruto, ele era meticuloso. Ele sabia que o coronel Custódio não era homem de ser enganado 2 vezes. Então ele criou uma estratégia. Para cada barra de ouro que ele tirava das caixas da fazenda, ele colocava uma barra de chumbo fundida na calada da noite e pintada com uma tinta dourada que enganava o olho mais treinado. O problema é que em uma fazenda daquelas, as paredes têm ouvidos e o mato tem olhos. E esses olhos pertenciam a Isaura. Com 19 anos, Isaura era o que chamavam de invisível. Ela trabalhava na limpeza da casa grande, polindo pratas e organizando a despensa. Ninguém dava nada por ela, mas Isaura tinha uma inteligência que sobrava. Ela aprendeu a ler o comportamento dos homens como quem lê um livro, e ela notou quando Bento começou a frequentar a oficina do velho Simão, o ferreiro, em horários que não faziam sentido. Repara bem no que estava acontecendo. Bento chegava na oficina quando todos já estavam dormindo. O velho Simão, um homem que já tinha visto o pior da vida, era obrigado a fundir o chumbo sob a mira de uma faca. Ele via o capataz preparando as barras falsas, mas o medo de uma chicotada ou de algo pior o mantinha calado. Só que Isaura, voltando de uma entrega de roupas tarde da noite, viu o clarão da forja e o cheiro metálico que subia da oficina. Ela não disse nada, apenas observou da sombra de uma jabuticabeira. Foi ali que o primeiro loop se abriu. Onde Bento estava escondendo o ouro de verdade, ele não podia carregar aquilo com ele, e não podia enterrar no meio do terreiro. Isaura decidiu seguir o rastro do capataz. Numa noite de lua nova, ela viu Bento saindo com uma trouxa pesada em direção ao cemitério da fazenda. O lugar era evitado por todos, envolto em lendas e superstições. Mas Bento não tinha medo de assombração. Ele tinha medo era de ficar pobre. Ele parou diante de um túmulo antigo, vazio, de um parente distante do coronel que nunca chegou a ser ocupado. Foi ali que ele depositou o tesouro. Mas o que Bento não sabia era que Isaura estava a poucos metros, prendendo a respiração. O silêncio era tanto que ela conseguia ouvir o barulho do metal batendo no fundo da pedra. O destino daquelas barras de ouro seria a compra de terras em outra província, longe dali, onde Bento pretendia se tornar um senhor de terras e esquecer seu passado de carrasco. Só que a ganância cega o rastro que o criminoso deixa pelo caminho. No dia seguinte, Bento começou a agir de forma estranha. Ele começou a usar roupas finas, comprou um cavalo de raça e passou a olhar para o coronel Custódio com um ar de superioridade que não passou despercebido por Dona Esther, a esposa do patrão. Dona Esther era uma mulher de poucas palavras, mas de uma percepção aguçada. Ela notou que o capataz estava gastando mais do que o seu soldo permitia. O clima na fazenda começou a pesar. O coronel Custódio, um homem rígido que prezava pela ordem acima de tudo, começou a sentir o cheiro de traição no ar. Houve um sumiço de 10 barras de ouro puro semanas antes, e Bento, com sua rapidez habitual em culpar os outros, acusou um escravizado que tinha fugido há pouco tempo. O coronel acreditou a princípio, mas a dúvida é como uma ferrugem que corrói a confiança. Isaura sabia que era questão de tempo até Bento perceber que ela sabia demais. O capataz começou a vigiá-la. Certa tarde, no curral, ele a cercou. O estalo do chicote no chão fez Isaura pular. Bento se aproximou, o rosto suado e o hálito de cachaça atingindo o rosto da jovem. Você anda olhando demais para onde não deve, menina. Ele rosnou. Olho que vigia o que não é seu acaba sendo arrancado. O risco de um castigo físico severo era real, mas Isaura não baixou a cabeça. Ela percebeu que precisava agir rápido se quisesse sobreviver. Foi então que ela se lembrou dos frascos que usava na limpeza da prataria da casa grande. Entre eles, havia um reagente químico potente, um ácido nítrico diluído que o ferreiro usava para testar a pureza dos metais e que ela usava, em doses mínimas, para tirar manchas difíceis das baixelas de prata.
Isaura sabia que aquele líquido era traiçoeiro. No vidro parecia água, mas em contato com certos metais e com o suor da pele, ele causava uma reação lenta e irreversível. O plano de Isaura começou a tomar forma na oficina do velho Simão. Em um momento de distração do ferreiro, ela pegou um frasco pequeno do reagente. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pelo peito. Se fosse pega, seria acusada de sabotagem, de feitiçaria ou de roubo. E naquelas terras, o castigo para isso era a morte lenta. Naquela mesma noite, Isaura entrou no quarto de armas onde Bento guardava seu equipamento. O cheiro de couro e pólvora era forte. Ela localizou o coldre da arma do capataz e a bainha da faca que ele carregava na cintura. Com as mãos trêmulas, ela derramou o líquido invisível exatamente onde a pele de Bento entraria em contato com o metal e com o chumbo que ele manuseava para trocar as barras. O reagente não tinha cheiro imediato. Ele ficaria ali, esperando o momento de agir. Mas por que a mão dele congelaria de pavor mais tarde? Porque o ouro verdadeiro é um metal nobre. Ele não reage com o suor humano de forma a manchar a pele. Já o chumbo, misturado com aquele reagente e com o esforço de um homem ganancioso, deixaria uma marca que ninguém conseguiria apagar. A tensão na fazenda atingiu o ponto de ruptura quando o coronel Custódio recebeu uma carta da capital. O comprador do ouro estava exigindo uma conferência imediata das barras, pois havia boatos de que o metal que saía daquela região estava vindo adulterado. O coronel, possesso, convocou todos para o pátio central. "Vou conferir cada barra, uma por uma, na frente de todos", gritou ele, com a voz que fazia os cães da fazenda se encolherem. Bento sentiu o chão sumir. Ele precisava trocar as barras de chumbo que estavam no cofre da casa grande pelas de ouro que estavam no túmulo, e precisava fazer isso agora. Mas o coronel não o perdia de vista. Em um ato de desespero, Bento percebeu que Isaura o observava com um olhar de quem sabia de tudo. Ele viu o frasco vazio na mão dela, por um deslize que ela cometeu ao tentar se esconder. Foi ali que o capataz decidiu que não podia mais esperar. Ele agarrou Isaura pelo braço e a arrastou para a mata. "Você vai me mostrar onde está o frasco que você usou e vai me dizer o que fez, ou você não volta mais para aquela casa", ele ameaçou. O silêncio da mata foi quebrado apenas pelo som dos passos pesados de Bento e pelo choro abafado de Isaura. Quando chegaram em uma clareira afastada, Bento puxou o revólver. O som do cão da arma sendo puxado para trás foi seco e definitivo. Ele encostou o cano na testa dela. "Reze agora", ele disse. Mas o que Bento não percebeu é que sua mão já estava começando a formigar. O suor de sua palma, em contato com o metal da arma que já estava contaminado pelo reagente e pelos resíduos de chumbo de suas mãos, estava começando a mudar de cor. O que ele sentia não era apenas o peso da arma, era o peso da própria condenação que ele carregava sem saber. O coronel Custódio ia acreditar em uma escravizada ou no seu braço direito? Essa era a pergunta que martelava na cabeça de Bento. Mas ele não contava com uma coisa. O coronel não era homem de acreditar em palavras, ele acreditava em provas. E a prova estava subindo pelos poros do capataz, tornando sua pele de uma cor roxa profunda, quase negra, que nenhuma água ou sabão conseguiria tirar. Enquanto Bento segurava Isaura sob a mira do revólver, ele não ouviu o movimento nas sombras. Ele achava que estava sozinho com sua vítima, mas a verdade é que o rastro de ganância dele tinha ficado óbvio demais. O coronel Custódio já estava desconfiado do comportamento do capataz, e ao notar o sumiço dele e de Isaura durante os preparativos da conferência, decidiu segui-los em silêncio. O dedo de Bento apertou o gatilho. O clique seco da falha da arma ecoou pela mata. O reagente químico, em sua forma pura, tinha entrado no mecanismo do revólver, travando o percussor com uma oxidação acelerada. Bento olhou para a arma, confuso. Foi nesse segundo de hesitação que ele olhou para a própria mão. O pavor que ele sentiu não foi pela falha da arma, mas pelo que viu em sua própria pele. Suas unhas e a palma de sua mão estavam ficando de um roxo metálico, uma cor que parecia vir de dentro da carne. Ele tentou esfregar a mão na calça, mas a mancha só se espalhava. Foi ali que ele percebeu que algo estava muito errado. Ele olhou para Isaura, que continuava de joelhos, mas agora não havia mais medo nos olhos dela. Havia uma satisfação silenciosa. "O ouro não faz isso com a gente, senhor feitor", disse ela com a voz firme. "Só o que é falso é que mancha a mão de quem toca."
Bento sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele ouviu o estalar de um galho atrás de si. Ao se virar, deu de cara com o coronel Custódio, que segurava uma espingarda de cano duplo apontada diretamente para o seu peito. O coronel não disse uma palavra. Apenas olhou para a mão roxa de Bento e depois para a caixa de ferramentas que o capataz tinha deixado cair no chão, onde restos de tinta dourada ainda brilhavam. A máscara do capataz brutal tinha caído. O homem que se achava o mestre da fazenda estava agora tremendo como uma folha. Ele sabia que o coronel não teria piedade. A traição, para Custódio, era um pecado capital. E o fato de Bento ter tentado matar Isaura para esconder o roubo só tornava as coisas piores. Mas a história ainda não tinha acabado. Bento, em um último ato de loucura, tentou correr em direção ao cemitério, pensando que se chegasse ao ouro real, poderia de alguma forma barganhar sua vida. O que ele não sabia é que o velho Simão, cansado de viver sob ameaça, já tinha contado ao coronel sobre as noites na forja. O cerco estava se fechando, e o ouro que Bento tanto cobiçou estava prestes a se tornar o peso que o levaria para o fundo do abismo. O coronel mandou que Bento parasse, mas o capataz, cego pelo desespero, continuou correndo. Ele tropeçou nas raízes das árvores, sua mão roxa latejando de uma dor que ele não conseguia explicar. Cada vez que ele tocava em algo, a mancha parecia se espalhar mais. Ele chegou ao túmulo vazio, mas para sua surpresa, o local já estava cercado pelos jagunços do coronel. A verdade estava ali, exposta para quem quisesse ver. As barras de ouro puro, brilhando sob a luz das lanternas que os homens carregavam, foram retiradas do esconderijo. O contraste entre o ouro real e o rosto de Bento, agora pálido de terror e manchado pela química de sua própria traição, era a imagem final de sua queda. A ganância tinha um rastro, e esse rastro era roxo e indelével. A mão de Bento não parecia mais pertencer a um ser humano. A pele estava assumindo um tom de roxo tão profundo que, sob a luz filtrada pelas árvores, parecia um pedaço de carne podre. O coronel Custódio não desviou o cano da espingarda nem por um segundo, mantendo os olhos fixos na mancha que subia pelos dedos do capataz como uma era venenosa. O silêncio na clareira era tão denso que o zumbido dos insetos parecia um grito de alerta. Bento tentou esconder a mão atrás das costas, um gesto instintivo e inútil, porque a verdade já tinha sido escrita na sua própria pele. O coronel deu um passo à frente, o rosto talhado em pedra, sem demonstrar a menor surpresa por encontrar seu braço direito prestes a executar uma das criadas da casa. Ele já sabia que algo estava errado, mas ver a prova física da traição era um golpe que ele não perdoaria. Repara bem no que aconteceu naquele instante. O poder mudou de mãos sem que um único tiro fosse disparado. Bento, o homem que mandava e desmandava na fazenda pelo terror, agora tremia diante de um segredo que ele não conseguia mais ocultar. «Mostre a mão, Bento», disse o coronel com uma voz que não aceitava recusa. O capataz hesitou, os olhos saltando das órbitas, procurando uma saída que não existia. Ele olhou para Isaura, esperando encontrar medo, mas o que viu foi o olhar sereno de quem tinha montado a armadilha e esperado a presa cair. Lentamente, Bento estendeu o braço. A palma da mão estava completamente manchada, uma marca química que brilhava de forma estranha contra o suor. O coronel se aproximou e, com a ponta da espingarda, empurrou a caixa de ferramentas que Bento carregava. Dentro dela, restavam respingos daquela tinta dourada barata e o cheiro forte de metal oxidado. Mas o que ninguém ali sabia era que o plano de Isaura era ainda mais profundo. Ela não queria apenas que ele fosse pego, ela queria que ele fosse desmascarado diante de todos que ele humilhou. O coronel não resolveu a questão ali na mata. Ele queria um espetáculo de justiça. Ele mandou que seus jagunços amarrassem as mãos de Bento, o que fez o capataz gritar de dor quando a corda apertou a pele reagindo ao ácido, e ordenou que todos voltassem para o pátio da casa grande. A caminhada de volta foi o começo do fim para o feitor. Enquanto ele era arrastado, a notícia corria pelas senzalas e pelas lavras como fogo em palha seca. Quando chegaram ao pátio, todos os trabalhadores estavam reunidos, formando um círculo de silêncio e expectativa. Dona Esther estava na varanda, observando tudo com um lenço no nariz, como se o cheiro da traição de Bento estivesse empestando o ar da fazenda. Ela sabia que as contas não batiam, mas ver o capataz derrotado daquela forma era a confirmação de que sua intuição nunca falhava. O coronel mandou trazer as caixas de ouro que estavam guardadas no cofre principal. Eram 10 caixas pesadas, lacradas com o sinete da fazenda.
Ele olhou para a multidão e apontou para Bento. Este homem diz que o ouro que está aqui é o fruto do trabalho de vocês, começou o coronel, a voz ecoando pelas paredes de pedra. Mas a mão dele diz outra coisa. Ouro de verdade não deixa rastro em homem honesto. Foi aí que o coronel exigiu a prova final. Ele ordenou que o velho Simão trouxesse o seu cinzel e um martelo. O ferreiro se aproximou, as mãos calejadas tremendo levemente. Ele olhou para Bento, que o encarava com um ódio mortal. Mas o medo do coronel era maior. Simão pegou a primeira barra de ouro que Bento tinha colocado na caixa para substituir o que roubou. Sob o olhar de todos, ele posicionou o cinzel e deu uma pancada seca. A camada fina de tinta dourada lascou com facilidade, revelando por baixo o brilho fosco e cinzento do chumbo. Um murmúrio correu pelo pátio. Era a prova incontestável. Bento tentou uma última cartada, gritando que tinha sido enganado por um fornecedor, que não sabia de nada. Mas o coronel apenas apontou para a mão dele. O reagente que Isaura tinha passado no coldre e nas ferramentas continuava agindo. E a pele de Bento estava começando a descascar em feridas roxas. Se você não sabia de nada, por que sua mão está da cor do crime? Perguntou o coronel. O silêncio que se seguiu foi o veredito. Não havia como explicar por que apenas as mãos de quem manuseou as barras falsas estavam daquela cor. O próximo passo era fechar o loop mais importante. Onde estava o ouro real? O coronel sabia que Bento não tinha tido tempo de tirar o tesouro da fazenda. Foi quando Isaura deu um passo à frente. Ela não falou com arrogância, apenas com a clareza de quem cumpriu uma missão. Ela contou sobre as noites no cemitério, sobre o túmulo vazio e sobre o esforço de Bento para carregar fardos pesados na calada da noite. O coronel não perdeu tempo. Ele levou o grupo até o cemitério, sob o luar que agora parecia denunciar cada pecado escondido sob a terra. Ao abrirem a tumba indicada por Isaura, o brilho foi diferente. Não era o brilho opaco da tinta, era o fulgor pesado e eterno do ouro puro. 10 barras maciças, retiradas do esforço de tantos homens e mulheres, escondidas em um lugar de mortos por um homem que só pensava em si mesmo. Naquele momento, Bento caiu de joelhos. Ele percebeu que sua fortuna tinha se transformado em cinzas e que sua liberdade tinha acabado no momento em que ele subestimou a inteligência de uma jovem que ele considerava invisível. A consequência foi dura e imediata. O coronel Custódio não era homem de entregar traidores para a justiça comum sem antes deixar sua própria marca. Bento foi despojado de suas roupas finas e de suas armas. Ele foi amarrado no mesmo tronco onde tantas vezes mandou açoitar outros por crimes que ele mesmo cometia. Os jagunços que antes o obedeciam por medo, agora o olhavam com desprezo. Ninguém moveu um dedo para ajudá-lo. Bento foi açoitado não pelo roubo em si, mas pela ousadia de tentar enganar o dono daquelas terras. Depois do castigo, ele foi entregue às autoridades da capital, mas o estrago já estava feito. A mancha roxa em suas mãos nunca saiu completamente. Ela cicatrizou como uma marca de ferro quente, um lembrete perpétuo de que ele era um ladrão. Ele perdeu as terras que planejava comprar, perdeu o prestígio e terminou seus dias em uma cela úmida, sendo conhecido apenas como o Homem das Mãos de Chumbo. E quanto a Isaura, o que parecia ser o seu fim naquela mata se tornou o seu novo começo. O coronel, reconhecendo que sem a astúcia dela teria perdido uma fortuna, deu a ela uma posição de confiança que nenhuma outra pessoa naquela fazenda jamais teve. Ela passou a administrar a despensa e a conferência de tudo o que entrava e saía da casa grande. Isaura não era mais invisível. Ela se tornou a guardiã da ordem, respeitada por uns e temida por aqueles que ainda pensavam em seguir o caminho da desonestidade. O velho Simão também encontrou paz. Com a queda de Bento, ele não precisava mais esconder os segredos sombrios da oficina. A fazenda do coronel Custódio continuou próspera, mas o clima mudou. Havia uma regra não escrita no ar. A inteligência ali era mais valorizada do que o chicote. Dona Esther, por sua vez, passou a ouvir Isaura com frequência, sabendo que a jovem tinha olhos que viam o que ninguém mais conseguia enxergar. A história de Bento e Isaura ficou guardada na memória daquela região como um aviso. Bento achou que o silêncio da noite e a escuridão do túmulo esconderiam seus pecados. Ele esqueceu que quem lida com sujeira sempre acaba manchado, de um jeito ou de outro. A ganância cega o rastro que o criminoso deixa pelo caminho, e muitas vezes a prova do crime está grudada na própria pele de quem o cometeu. A justiça pode tardar, mas quando ela vem pelas mãos de quem foi humilhado, ela é implacável e definitiva. Ouro de verdade não mancha a mão de quem é honesto,
mas o chumbo da mentira pesa mais do que qualquer homem pode carregar. Isaura provou que o conhecimento é a arma mais poderosa contra a opressão, e que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um jeito de subir à superfície, nem que seja através de uma simples mancha roxa em um coldre de arma. Se essa história de justiça e astúcia tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos que a história tentou esconder. Compartilhe este vídeo com quem aprecia um bom suspense histórico e comente abaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo. Sua participação ajuda a manter viva a memória desses casos, que o tempo não conseguiu apagar.